Olá, tudo bem? Pi é a nossa saudação, seja bem-vinda ou bem-vindo a uma aula de matemática. Eu sou Alex Duarte, nós vamos estudar para o Enem um tema que é regra de 3 simples e regra de 3 composta. Se você está acompanhando nossas aulas do Enem, a gente começou com razão, depois a gente foi para proporção e grandezas proporcionais. Então, continuando no tema, nós vamos ver como que aplica isso em regra de 3 simples e compostas. Eu agradeço ao professor César que deu a sugestão de eu abordar estes temas para o Enem, porque eles caem muito e as pessoas têm muitas dúvidas, ok? Bom, vamos começar com uma breve revisão. Quando a gente considera duas grandezas positivas, x e y, caso elas se relacionem da seguinte maneira: a razão, ou seja, o quociente, ou seja, a fração y sobre x é constante, nós temos grandezas diretamente proporcionais. E nós já demos o seguinte exemplo: uma laranja custa R$2, 2 laranjas custam R$4, 3 laranjas custam R$6 e assim por diante. O símbolo de proporcional é este símbolo esquisito aqui, ó, né? Tá vendo aqui dentro do retângulo aqui, ó, que a gente lê assim: y é diretamente proporcional a x. Significa também dizer que o y é uma constante vezes x, que você está vendo aí. Eu chamei a constante de k, ok? Y igual a kx. Como que chama a função associada, gente? Função linear, ok? Lembra do professor Flávio Gomes comentando aqui sobre função afim e função linear. O gráfico é uma reta. Agora, nós temos também as grandezas inversamente proporcionais, né? Quando o produto é constante. E aí o gráfico já não é mais uma reta, é uma curva, chamada de hipérbole. O símbolo aqui indica que o que é ser inversamente proporcional significa, olha lá dentro do retângulo, y é proporcional ao inverso de x. E a fórmula ficou y igual a k sobre x, né? Se você plota isso num gráfico, vai dar exatamente essa curva que você está vendo. Vamos começar com a regra de 3 simples, gente. Por que ela é chamada de simples? Porque você só tem duas grandezas relacionadas. Exercício 1. Se Joana foi à lanchonete e comprou 3 empadinhas por R$3,60, eu sei o que você vai me dizer, Alex, está na cara que uma empadinha custa R$1,20, né? Só dividir por 3. Quanto ela pagaria se quisesse encomendar 160 empadinhas para uma festa? Uai, se uma empadinha custa R$1,20, que a gente acabou de descobrir, é só multiplicar por 160. Mas vamos ver que a operacionalização da técnica da regra de 3 simples. Provavelmente você lembra disso aqui, ó. Fiz duas colunas, número de empadinhas e o valor. Então ali, ó, 3 empadinhas custam R$3,60. 160 empadinhas custam x. E como é que faz mesmo? Como as grandezas são diretamente proporcionais, como que você sabe isso, pessoa? Quanto mais empadinhas você compra, mais você vai pagar. É só multiplicar cruzado. Acompanha comigo lá. Ó, multiplicando cruzado, 3 vezes x deu 3x. Igual, coloca o sinal de igual, multiplica cruzado, 160 vezes 3,60. Fazendo a conta, 3x igual a 576. O 3 que está multiplicando x vai passar dividindo, né? 576 dividido por 3. Então, pelas 160 empadinhas, a Joana vai pagar quanto? R$192, ok? Tranquilo? Né? Então, a maioria das pessoas se lembra que a regra de 3 simples com grandezas diretamente proporcionais é só fazer o quê? Multiplicar cruzado e depois isolar o x que você quer. Agora, muito cuidado com esta pegadinha aqui, ó. Exercício 2. Uma pessoa observa uma bolha no fundo de um copo de refrigerante. Faça isso quando você estiver bebendo refrigerante. A bolha sobe para a tona do líquido. Então, você vai observar que quando a bolha sobe, o volume dela aumenta, a bolha fica maior. Essa pessoa estima que o seu volume, seu de quem, gente? Da bolha, né? Tenha aumentado de 1 mililitro para 5 mililitros.
Supondo a temperatura constante, né, lá onde ela está, e que a pressão na superfície seja de 1 atmosfera, então a que pressão essa bolha estava submetida antes de subir? Gente, muito cuidado. É regra de 3 simples? É. Por quê? Só tem duas grandezas envolvidas aqui, ó, pressão e volume. Né? Aqui eu peguei emprestado da física, né, esta equação para mostrar para vocês que a pressão vezes volume é constante. Observa a equação lá. Ó. Do outro lado da equação você tem N, que é o número de moles, que é constante, né, porque a quantidade de gás ali na bolha é constante. O R é uma constante também, que eu até plotei o valor aí para você ver, e o T é a temperatura, que também está sendo suposta constante. Gente, se o produto é constante, as grandezas são o quê? Inversamente proporcionais. Agora vem a pegadinha, então presta atenção, por favor. Mesmo esquema, ó. Do lado esquerdo, volume em mililitros, do lado direito, pressão em atmosferas. Então, ó, quando o volume é 1 mililitro, a pressão é 1 atmosfera. Só que aí, quando a bolha subiu, o volume aumentou para 5 mililitros. Qual será a nova pressão? X. Gente, as grandezas são inversamente proporcionais. Se o volume aumentou, é porque a pressão diminuiu. Faz sentido para você? Imagina aí, né? Se a bolha ficou maior, é porque tem menos, né, líquido em cima dela, menos ar em cima dela, está fazendo menos pressão. Ela vai aumentar de volume. Só que quando as grandezas são inversamente proporcionais, você não vai multiplicar cruzado, você vai multiplicar em linha. Acompanhe a minha mão aqui, por favor. Ó. Em linha, 1 vezes 1 e 5 vezes x. Então, ó, um produto ficou 5x igual, e o outro produto, 1 vezes 1 igual a 1. Acompanhando a conta, o 5 vai passar dividindo, o x é 1/5. Se você quiser em decimal, o x é 0,2 atm. Se você multiplicar aqui, gente, ó, 1 vezes 1 dá 1. 5 vezes 0,2 também dá 1. Resumindo tudo, se o volume ficou 5 vezes maior da bolha, é porque a pressão era 5 vezes menor. Então, a pegadinha é que quando são inversamente proporcionais, você não multiplica cruzado, você multiplica em linha, tá? Então, cuidado. E a regra de 3 composta, né? Como a gente falou, é quando você tem várias grandezas envolvidas, né? O nosso primeiro exemplo do gráfico lá era laranja com o preço de laranja. O segundo exemplo era lá a empadinha com o preço da empadinha. O terceiro exemplo era pressão com volume. Cada um só tinha 2 grandezas. Agora nós vamos ter várias. Então, para a gente ver como que é a técnica, exercício 3. 16 operários conseguem construir um muro de 60 metros, trabalhando 6 horas por dia durante 30 dias. Eu sei que algumas pessoas aí, muitos, né, já estão colocando a mão na cabeça e falando, nossa, coçando a cabeça, já vi essa questão, isso é terrível. Mas não vai ser, tá? Porque a gente vai ver uma técnica bacana. Se você procurar na internet, né, os professores de matemática, todos usam basicamente a mesma técnica para fazer a questão mais rápido e sem errar. Pergunta: para que 10 operários com o mesmo rendimento dos anteriores construam um muro de 70 metros, trabalhando 8 horas por dia, quantos dias serão necessários? Bom, então, primeira coisa, igual você fez com a regra de 3 simples, você vai organizar os dados. Alternativas, letra A, 32, B, 42, C, 52 dias, D, 62 e E, 72. Ok? Como assim organizar os dados, Alex? Olha lá, ó. Primeira, a ordem tanto faz, tá, gente? Mas eu escolhi assim, ó. A primeira coluna é o número de operários, a segunda é o comprimento do muro em metros, a terceira coluna é o número de dias e a quarta coluna, horas por dia. Então, de novo, a ordem dessas colunas não importa. Na primeira linha, a gente sabe que 16 operários constroem 60 metros de muro em 30 dias, trabalhando 6 horas por dia. Bom, na segunda linha, nós queremos saber 10 operários para fazer um muro de 70 metros, quantos dias vão gastar? Ou seja, X, trabalhando 8 horas por dia. Ok? Então, primeira coisa, organizamos
os dados e o x é a nossa pergunta. Então, o que nós vamos fazer? Presta atenção, você vai destacar a sua coluna de referência, que é sempre a coluna onde tem o x, né, independente da ordem. Então, observa, por favor, o que eu fiz aí. Ó. Eu destaquei a coluna que tem o x, tem o 30 em cima e o x embaixo. Ok? Bom, em seguida, você vai escolher um sentido para percorrer as colunas, que pode ser de baixo para cima ou de cima para baixo, que está representado aí pela seta. Gente, tanto faz, tá? Você só tem que ser coerente. Você vai me perguntar, Alex, por que você escolheu de baixo para cima neste exemplo? Porque a gente vai montar frações. Então, para a maioria das pessoas, inclusive para mim, é mais fácil você pensar numa fração assim, ó, x sobre 30, com x no numerador e o 30 no denominador, ok? Mas só por isso. Não vai fazer diferença. Então, ó, agora, guarde bem isso, por favor. Ó. Apenas a coluna de referência, que é a coluna que tem o x, deve ser comparada a cada uma das outras colunas. Vamos voltar aqui, ó. Então, nós vamos pegar a coluna que tem o x e vamos analisar essa coluna em relação à primeira coluna, em relação à segunda coluna e em relação à quarta coluna. Sempre a coluna que tem o x com cada uma das outras. Ok? Fixadas duas grandezas para se analisar sua razão direta ou inversa de proporcionalidade? Nossa, o que é isso? Eu tenho que decidir se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. E as outras são consideradas constantes. Como assim? Vamos ver. Ó, nós vamos analisar o número de dias com o número de operários. Para fazer essa análise, esquece a coluna do muro aqui, ó. Então, nós vamos analisar supondo que o muro tem comprimento constante e que as horas por dia também são constantes. Não interessa o número. Né? Então, na hora que você analisar a terceira coluna com a primeira, né, você vai ignorar as outras grandezas como se elas não variassem. E aí, ou você vai usar a palavra mais ou a palavra menos. É a mesma coisa da seta. Tanto faz o que você vai escolher. O importante é a coerência. Por exemplo, eu gosto muito de fazer com a palavra mais. Assim, ó. Se você tem mais dias para construir o mesmo muro, né, trabalhando o mesmo tanto, se você tem mais dias, você vai precisar de mais operários ou de menos operários? Se uai. O tamanho do muro não mudou, as horas por dia também não mudaram. Então, com mais dias, eu vou precisar de menos operários. Correto? Se seu prazo é maior, você vai precisar de menos gente trabalhando. Aí, coloquei a outra seta para baixo. Ou seja, essas grandezas são o quê? Inversamente proporcionais. Quanto maior o seu prazo, menor a quantidade de operários que você vai precisar para fazer o mesmo muro, trabalhando no mesmo ritmo. Então, analisamos a coluna de referência, que é a terceira, com a primeira. Mesma coisa agora, a terceira com a segunda. Então, ó, agora o número de operários está fixo, o ritmo de trabalho também. Se você tem mais dias, você consegue construir mais muro ou menos muro? Uai, se você tem um prazo maior, você consegue fazer um muro maior. Então, ó, a seta vermelha e a verde estão no mesmo sentido. São grandezas diretamente proporcionais. Falta analisar agora a terceira com a quarta. Então, agora, a quantidade de operários está fixa, o tamanho do muro está fixo. Gente, então pensa assim, ó. Se você tem mais dias, né, para os seus operários trabalharem, você vai gastar mais horas por dia ou menos horas por dia? Uai, se eu tenho um prazo maior, né, então eu posso fazer com que os operários trabalhem menos em cada dia para fazer o mesmo muro com a mesma quantidade de gente. Então, se eu tenho mais dias, eu vou gastar menos horas por dia. Significa que essas grandezas são inversamente proporcionais. Se a seta vermelha é para cima, a seta roxa é para baixo. Ok? Então, a gente analisou a coluna de referência e decidimos setas para a primeira coluna, para a segunda coluna e para a quarta coluna. Feito isso, né, a parte mais difícil foi feita. Vamos escrever as frações. Então, ó, começa pela coluna de referência. Está vendo lá? Ó, não é a coluna que está marcada lá? Ó, seguindo a seta.
x sobre 30. Ok? Então, a coluna de referência começa sempre com ela do lado esquerdo. X sobre 30. Coloca o sinal de igual. Pessoa, é tudo fração, tá? Então, x sobre 30 igual. Siga a seta agora, ó. 16 sobre 10 para a seta azul, vezes, no sentido da seta, 70 sobre 60 para a seta verde, vezes, no sentido da seta, 6 sobre 8 para a seta roxa. Ok? Então, ó, seta igual, coluna de referência, seta vezes seta vezes seta. Por isso que eu falei que o mais difícil já foi feito, que é essa lógica, né? A montagem agora ficou mais tranquila. Bom, vou fazer o seguinte agora é só álgebra, tá? Cortei o 0 com 0, vou dividir esses dois por 2, tá? Vou simplificar esta fração. Deu 8 quintos a primeira fração simplificada, o corte dos zeros gerou 7 sextos, e aqui 6 oitavos. Se você observar as coincidências, ó, corta 6 com 6, corta 8 com 8. Quem sobrou? O 7 em cima do lado direito e o 5 embaixo do lado direito. Então, ficou assim, ó. Ficou x sobre 30 igual a 7 quintos. O 30 que está dividindo vai passar multiplicando. Gente, é claro que você não vai fazer conta à toa, né? Divida antes de multiplicar aqui, ó, fica mais fácil do que você multiplicar 30 vezes 7 e depois dividir por 5. Simplifica de uma vez, ó, 30 por 5 dá 6. E 6 vezes 7, 42 dias, ok? Então, alternativa B. Mais um problema um pouquinho mais difícil, exercício 4. 9 computadores conseguem desinfetar 40 zettabytes de dados, trabalhando 16 horas por dia, durante 25 dias, usando um antivírus com 80% de eficiência. Aí o que aconteceu? Uma das máquinas pifou. Então, agora nós só temos 8 computadores. A pergunta, né, para compensar a máquina pifada, eles aumentaram o turno de trabalho das máquinas de 16 para 20 horas. E o antivírus foi melhorado. Foi trocado por um com 90% de eficiência. E cuidado com a pergunta, tá? Não está perguntando o tempo para terminar o trabalho, está perguntando o tempo total. As alternativas, 22,5, 24,5, 26,5, 28,5, 30,5. Bom, se você não lembra o que é o zeta, né? Aqui tem uma tabela dos prefixos, né? Lá, ó, deca, hecto, quilo, mega, só para você se recordar. Então vamos ver, ó. Estavam previstos 25 dias para processar 40 zettabytes. Se metade foi feito, já passaram 12 dias e meio e já foram processados 20 zettabytes. Quanto que falta? 20 zettabytes. Então eu montei aqui as colunas, ó. Quantidade de computadores, dados, dias, horas por dia e eficiência do antivírus. Na primeira linha, 9 computadores eram para processar 40 zettabytes em 25 dias, trabalhando 16 horas por dia com 80% de eficiência. Na segunda linha, o número de computadores agora é 8, porque um pifou. Os dados que faltam são a metade. O número de dias não sabemos. O turno dos computadores aumentou para 20 horas por dia e a eficiência foi para 90%. Bom, montando as proporções, então você vai analisar quem que é diretamente ou inversamente proporcional. Desta vez, para você ver, eu fiz com a seta de cima para baixo e deixei o x ficar embaixo lá, ó, só para você ver que também dá certo. E na hora que você for escrever as setas, as frações vão sair assim, ó. Computadores vai ser 8 nonos. Dados, 40 sobre 20. Horas por dia, 20 sobre 16 e eficiência 90 sobre 80. E o que eu fiz em seguida? Simplifiquei tudo que foi possível, por exemplo, o 40 sobre 20 virou 2, o 20 sobre 16 virou 5 quartos e o 90 sobre 80 eu cortei os zeros, ok? Aí do lado direito aqui, ó, ficou mais fácil, porque você pode cortar o 8 de cima com o 8 de baixo, o 9 de cima com o 9 de baixo, 2 vezes 5 deu 10 quartos. 25 sobre x igual a 10 quartos. Multiplica cruzado, né? Aliás, simplifiquei primeiro, ó, 10 quartos, 5 meios. Multiplica cruzado, 5x igual a 50, passo 5 dividindo, 10 dias. Mas lembra da pergunta, o tempo total, ó. A primeira parte foram 12 dias e meio, a segunda parte mais 10 dias, tempo total, 22 dias e meio. Alternativa A.
ok? Eu vou deixar mais material aqui para vocês estudarem. E essas são as nossas referências da aula de hoje. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco e até a próxima aula.